O segundo livro de Samuel começa logo após a morte de Saul e de seus filhos na batalha contra os filisteus. Quando Davi recebe a notícia, ele chora profundamente, lamentando a morte do rei e principalmente de Jonatas, seu grande amigo. Mesmo depois de toda a perseguição que sofreu, Davi demonstrou respeito e honra por Saul, reconhecendo que ele havia sido ungido por Deus. Depois disso, Davi consultou o Senhor e foi até Hebrom, onde a tribo de Judá o ungiu como rei. Porém, o restante de Israel ainda seguia Isbosete, filho de Saul. Assim começou um período de conflito entre a casa de Saul e a casa de Davi. Aos poucos, Deus fortaleceu Davi, enquanto o reino de Saul enfraquecia. Com o tempo, Isbosete perdeu apoio e acabou sendo morto. Então todas as tribos de Israel procuraram Davi, reconhecendo que Deus o havia escolhido para governar a nação inteira. Assim, Davi foi ungido rei sobre todo Israel, iniciando um novo período na história do povo. Uma das primeiras grandes conquistas de Davi foi tomar Jerusalém dos jebuseus, transformando a cidade na capital de Israel. Jerusalém passou a ser conhecida como a cidade de Davi e se tornou o centro político e espiritual da nação. Depois disso, Davi decidiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque desejava colocar Deus no centro do reino. Durante o transporte, aconteceu um acidente e Uzá morreu ao tocar na arca, de maneira inadequada, deixando Davi assustado. Algum tempo depois, a arca foi levada corretamente para Jerusalém, em meio a celebrações, músicas, danças e grande alegria. Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças, mostrando sua gratidão e amor a Deus. Enquanto muitos olhavam para a aparência de rei, Davi demonstrava humildade, reconhecendo que todas as vitórias vinham do Senhor. Mais tarde, Deus fez uma aliança especial com Davi, prometendo que sua descendência permaneceria e que de sua linhagem surgiria um reino eterno. Essa promessa se tornaria uma das mais importantes de toda a Bíblia, apontando futuramente para a vinda de Jesus Cristo. O reinado de Davi continuava sendo fortalecido, e Deus lhe dava vitórias contra os inimigos ao redor. Israel viveu um período de crescimento, prosperidade e expansão. Davi também demonstrava bondade e fidelidade às alianças feitas no passado, por causa de sua amizade com Jonatas, filho de Saul. Davi procurou alguém da família do antigo rei para mostrar misericórdia. Então encontrou Mefibosete, filho de Jonatas, que tinha dificuldade para andar. Davi tratou Mefibosete com honra, devolvendo as terras de sua família e permitindo que ele comesse continuamente à mesa do rei, mostrando graça, compaixão e fidelidade às promessas feitas anteriormente. Mais tarde, Davi enfrentou novas guerras contra povos inimigos como os amonitas e os sírios. Deus entregava vitórias a Israel e o reino se tornava cada vez mais poderoso. Porém, no meio desse período de sucesso, Davi acabou cometendo um dos maiores erros de sua vida. Certa tarde, enquanto observava Jerusalém do terraço do palácio, Davi viu uma mulher chamada Batseba e desejou ficar com ela, mesmo sabendo que ela era esposa de Urias, um soldado fiel do seu exército. Davi mandou chamá-la e acabou cometendo adultério. Depois disso, Batseba engravidou. Tentando esconder seu pecado, Davi chamou Urias da guerra, esperando que ele voltasse para casa e ficasse com sua esposa. Mas Urias permaneceu fiel aos seus companheiros que ainda estavam em batalha. Então Davi tomou uma decisão ainda mais grave, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da guerra para morrer. Assim, Urias foi morto em combate. O que Davi fez desagradou profundamente a Deus. Então, o profeta Natã foi enviado para confrontar o rei. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única cordeira de um homem pobre. Quando Davi ficou indignado, Natã revelou:
tu és esse homem. Naquele momento, Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu sinceramente diante de Deus, mesmo recebendo o perdão do Senhor. Davi começou a enfrentar consequências dolorosas dentro de sua própria família, mostrando que o pecado sempre traz marcas e sofrimento, mesmo quando há arrependimento verdadeiro. Depois do pecado de Davi, com Batseba, a paz dentro de sua família começou a ser destruída. O filho que nasceu daquela relação ficou gravemente doente e morreu, trazendo profunda tristeza ao rei. Mesmo arrependido, Davi começou a enfrentar as consequências de seus erros dentro do próprio lar. Algum tempo depois aconteceu uma grande tragédia entre os filhos de Davi. Amnon, um dos filhos do rei, cometeu um terrível pecado contra sua meia-irmã, Tamar. O irmão dela, Absalão, ficou revoltado, mas esperou o momento certo para se vingar. Depois de algum tempo, Absalão mandou matar Amnon e fugiu para outra região. Mais tarde, Absalão retornou para Jerusalém, mas aos poucos começou a conquistar a confiança do povo de Israel. Ele se posicionava nas entradas da cidade, ouvindo as reclamações das pessoas e prometendo que seria um rei melhor. Assim, Absalão roubou o coração de muitos israelitas e organizou uma rebelião contra o próprio pai. Quando Davi soube da conspiração, decidiu fugir de Jerusalém para evitar uma guerra dentro da cidade. O rei saiu chorando, acompanhado de seus servos soldados e pessoas fiéis. Enquanto fugia, Davi enfrentou humilhações, insultos e momentos de grande sofrimento, mas continuava colocando sua confiança em Deus. Absalão entrou em Jerusalém e tentou assumir o reino. Porém, Davi ainda possuía homens leais e conselheiros sábios que começaram a enfraquecer os planos do rebelde. Então aconteceu uma grande batalha entre os seguidores de Davi e o exército de Absalão. Durante a fuga, Absalão ficou preso pelos cabelos em uma árvore enquanto montava sua mula. Então, Joabe, comandante do exército de Davi, matou Absalão, encerrando a rebelião. Quando Davi recebeu a notícia, ficou profundamente abalado e chorou, dizendo: "Meu filho Absalão, quem me dera morrer em teu lugar." Mesmo sendo restaurado ao trono, Davi passou por um período de grande dor emocional. O livro mostra que, apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, suas escolhas erradas trouxeram consequências sérias para sua família e para todo o reino. Ainda assim, Deus continuava sustentando Davi e cumprindo suas promessas através de sua vida. Nos últimos capítulos do segundo livro de Samuel, Davi já estava mais velho, mas ainda enfrentava desafios dentro do reino. Mesmo depois da morte de Absalão, surgiram novas revoltas, mostrando que Israel ainda passava por tempos difíceis. Entre os rebeldes estava um homem chamado Seba, que tentou dividir novamente a nação. Mas a revolta foi rapidamente controlada pelos homens de Davi. O livro também relembra várias guerras contra os filisteus, mostrando como Deus continuava dando vitória a Israel. Durante esse período, são citados grandes guerreiros que lutavam ao lado de Davi, homens valentes que ajudaram a fortalecer o reino e ficaram conhecidos por sua coragem nas batalhas. Mais tarde, Davi fez um cântico de louvor, agradecendo ao Senhor por todas as vitórias e livramentos recebidos ao longo da vida. Ele reconheceu que Deus havia sido sua rocha, fortaleza e protetor desde o início de sua jornada como pastor de ovelhas até o trono de Israel. Em seguida, o livro apresenta as últimas palavras de Davi, onde ele fala sobre a justiça, a importância de governar com temor a Deus e a fidelidade do Senhor em cumprir suas promessas. Mesmo depois de tantos erros e dificuldades, Davi reconhecia que Deus permanecia fiel. Porém, perto do final, Davi tomou outra decisão errada, movido pelo orgulho.
Ele ordenou que fosse realizado um censo para contar os homens de guerra de Israel, algo que demonstrava confiança excessiva no poder militar, em vez de depender totalmente de Deus. Depois disso, o Senhor enviou uma praga sobre a nação, trazendo sofrimento ao povo. Quando percebeu seu pecado, Davi se arrependeu profundamente e pediu misericórdia. Então Deus mandou que Davi construísse um altar em uma área pertencente a Araúna, o Jebuseu. Davi comprou o local, ofereceu sacrifícios ao Senhor e a praga foi interrompida. Esse lugar se tornaria futuramente o local onde o Templo de Jerusalém seria construído nos dias de Salomão. Assim, o segundo livro de Samuel termina mostrando a trajetória de Davi, um rei cheio de fé, coragem e amor por Deus, mas também marcado por falhas humanas. O livro revela que, mesmo diante dos erros, o Senhor continua sendo misericordioso, fiel e capaz de cumprir seus planos através daqueles que se arrependem e confiam nele. Ensinamento do livro. O maior ensinamento do segundo livro de Samuel é que Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade, mas também mostra que até grandes homens podem cair quando se afastam da vontade do Senhor. A história de Davi revela fé, coragem, humildade e amor por Deus, mas também mostra as consequências do pecado e das escolhas erradas. O livro ensina que o sucesso e as vitórias nunca devem afastar uma pessoa da dependência de Deus. Davi venceu batalhas, conquistou Jerusalém e se tornou um dos maiores reis de Israel, porque confiava no Senhor. Porém, quando agiu movido pelo desejo, orgulho e impulsividade, acabou trazendo sofrimento para si mesmo, para sua família e para o reino. Outro grande ensinamento é sobre arrependimento verdadeiro. Mesmo depois de cometer erros graves, Davi reconheceu seus pecados diante de Deus e buscou misericórdia. O livro mostra que Deus é justo, mas também é misericordioso com aqueles que se arrependem sinceramente. O segundo livro de Samuel também ensina sobre liderança, segundo o coração de Deus. Um verdadeiro líder deve agir com humildade, justiça, temor ao Senhor e compaixão, reconhecendo que todo poder vem de Deus. Além disso, a aliança feita com Davi revela uma promessa eterna, mostrando que Deus tinha um plano maior através da linhagem do rei, promessa que apontava para a vinda de Jesus Cristo. Acima de tudo, o livro mostra que mesmo em meio a falhas humanas, Deus continua fiel aos seus propósitos, guiando a história e oferecendo graça, restauração e esperança para aqueles que permanecem confiando nele.